Olá a todos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, em uma quinta-feira, em um novo mês, né? Já caminhando aí para o final do nosso ano, hoje é dia 1º de outubro. Estamos aqui para aquele nosso tempo de reflexão na Palavra de Deus que temos todas as quintas-feiras. E hoje nós vamos olhar para um texto que está registrado lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta a essa igreja. E nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, não podendo mais suportar a preocupação em relação a vós, achamos melhor ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé, para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Por essa razão também, não podendo esperar mais, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós e que desejais muito nos ver, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, vossa fé nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação, porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Bom, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer aqui é que é muito interessante ver a preocupação, o amor que o apóstolo Paulo sempre demonstra para com as igrejas que ele conheceu, ou inclusive que ele ajudou a fundar, né? Ou para aqueles irmãos também a quem ele escreve. No caso, nós estamos falando aqui da igreja que ficava na cidade de Tessalônica. Paulo escreve 2 cartas para essa igreja e fica muito claro no texto que nós lemos aqui que ele tinha um amor muito grande por eles. E nós vemos que então ele também está tratando aqui sobre a realidade das tribulações na vida do cristão. Nós sempre temos destacado isso, não é novidade, né, que nós cristãos passamos sim por dificuldades e devemos passar inclusive por algumas situações, algumas dificuldades, justamente pelo fato de sermos cristãos. Paulo vai dizer isso lá no versículo 3, né? Para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. E aí ele diz que, na verdade, ele tinha alertado aqueles irmãos disso, tanto dos problemas, das tribulações que ele e os seus companheiros viveriam, como também que aqueles irmãos daquela igreja também passariam. E aí no versículo 5, Paulo fala sobre essa preocupação. Ele diz o seguinte, né? Por essa razão, não podendo mais esperar, procurei saber da vossa fé, pois tinha medo de que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Então aqui nós temos um alerta muito grande sobre como nós temos permanecido na fé e naquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Nós vemos aqui a realidade de que há sim um tentador, há um inimigo das nossas almas, que sabemos que é Satanás, que trabalha dia e noite para fazer com que a gente perca de vista aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso é uma realidade. E temos que ter cuidado, além, né, da ação do tentador, com a nossa própria natureza, que é pecaminosa e que muitas vezes luta, né, contra o nosso espírito, como o próprio apóstolo Paulo fala em outro momento, e que pode então fazer com que nos percamos nesse caminho. Mas eu gosto muito e gostaria de chamar a atenção, especialmente do versículo 6, em que ele diz: Mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós e que desejais muito nos ver, assim como nós também a vós. Então Paulo fala que ele havia ficado preocupado, ele enviou então Timóteo, né? Isso ele tinha falado já lá no início do capítulo, mas aqui ele fala mais uma vez, sobre Timóteo, que foi enviado para ir até aquela cidade, para levar também uma palavra de ânimo, de fortalecimento para aquela igreja, mas também para trazer notícias daqueles irmãos. E a notícia que ele traz é a notícia então da fé e do amor deles, de que isso estava então evidente, de que isso estava conduzindo a vida deles. E como é maravilhoso saber disso. Eu não sei você, mas sempre que eu ouço a notícia de alguém que eu conheço, alguém que eu estimo, alguém que é importante para mim e que de alguma forma está se afastando dos caminhos de Deus, está tomando decisões complicadas para a sua vida, que a gente sabe que levam a tantas consequências, eu me entristeço, eu fico triste ao ouvir isso.
Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo alguém que está firme, ou alguém que voltou para os caminhos do Senhor e que tem dado bom testemunho da sua fé, que tem perseverado no amor que Deus nos propõe, isso também acaba nos alegrando e nos animando. Paulo vai dizer lá no versículo 7 que então essa fé daqueles irmãos nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação. Paulo, que trabalhava em prol do Evangelho, ao saber que uma daquelas igrejas, então, que ele trabalhou tanto, aqueles irmãos que eram tão queridos para ele, ao saber que eles estavam firmes no Evangelho, ele se sentia alegre, ele se sentia feliz. E o que eu gostaria de trazer, então, como reflexão para essa noite, ou como pergunta principal para nós é: quais são as notícias a respeito de nós que pode chegar até as outras pessoas? Hoje em dia a gente entrou numa ideia, né, de maneira muito forte, isso se fala muito, que a gente não tem que se preocupar com a opinião dos outros. Isso é bom e é verdadeiro até certo ponto. É claro que nós devemos estar preocupados principalmente com aquilo que Deus enxerga em nós e aquilo que Ele pensa de nós. Então, as pessoas muitas vezes, na sua visão distorcida, podem ter uma impressão inadequada sobre nós, uma impressão negativa, e isso de fato não tem muita importância se Deus, que conhece o nosso coração, sabe que nós estamos buscando viver corretamente, fazer aquilo que é certo. Mas quando nós vivemos de uma maneira que agrada a Deus, isso também fica perceptível aos olhos das outras pessoas. E que a nossa vida seja essa fonte de boas notícias para as pessoas, como era daqueles irmãos em Tessalônica. Que ao ouvirem falar de como nós nos comportamos, de como nós nos dedicamos em servir a Deus, em como nós amamos as pessoas e servimos as pessoas, que isso seja uma boa notícia para outras pessoas e sirva de ânimo e de fortalecimento para aqueles que necessitam. E que não aconteça o contrário, que as pessoas não recebam notícias de nós dizendo que nós estamos frios na fé, que nós não estamos mais interessados nas coisas de Deus e estamos seguindo em outras direções ou por outros caminhos que na verdade não tem nada a ver com aquilo que Deus nos chamou para viver. No último versículo que nós lemos, o versículo 8, Paulo diz o seguinte: porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Então aqui fica claro o quanto era importante para Paulo saber que os seus irmãos em Cristo estavam bem, estavam firmes. Que não era apenas ele, né, que permanecia no Senhor, mas que os seus irmãos, sejam esses de Tessalônica, ou seja, os de Filipos, os de Éfeso, ou os de Roma, que ele ainda não conhecia e veio conhecer mais no final da sua vida, mas de que existem outras pessoas ao redor do mundo, em outros lugares e também ao nosso redor, mas que estão firmadas no Senhor, no mesmo propósito. Vale a pena servir ao Senhor, então deve me alegrar saber que as pessoas estão seguindo por esse caminho. Assim como deve me entristecer saber que existem pessoas que estão se perdendo, estão se afastando dos caminhos do Senhor. Como disse agora há pouco, quais são as notícias que podem ser dadas a seu respeito para as pessoas em relação à sua fé em Jesus Cristo? Nós devemos refletir sobre isso. A resposta a essa pergunta é uma das formas de sabermos também como Deus tem nos enxergado. Como Deus tem visto a nossa vida, a nossa prática de fé e de serviço a Ele. Como algo verdadeiro, como algo sincero e que faz diferença na nossa vida, que nos mantém firmes mesmo em meio às tribulações, ou como algo pequeno, passageiro, inconstante, como tantos têm vivido. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos sustente para que sejamos como estes irmãos. E que as boas notícias a nosso respeito cheguem aos nossos familiares, aos nossos amigos, a outros irmãos e sirva de inspiração e de motivação para tantas outras pessoas. Vamos orar? Nosso Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos exorta e nós somos lembrados, ó Deus, que precisamos buscar manter uma fé firme no Senhor. Precisamos, ó Deus, da Tua ajuda para não sucumbir diante das adversidades e das tribulações. Mas sabemos, ó Deus, que com a Tua força, com a Tua ajuda, isso é possível. Então pedimos, ó Deus, essa Tua direção e a Tua capacitação a cada dia, para que, ao olharem para nós, ó Deus, as pessoas vejam servos e servas do Senhor Jesus Cristo. Não pessoas perfeitas, ó Deus, mas pessoas que estão realmente ligadas ao Senhor e firmadas na Tua palavra. Nos ajuda, Deus, nos capacita a cada dia. Abençoa cada um que está aqui ouvindo esse vídeo e orando comigo neste momento. Abençoa cada um, a cada família. É o que nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.
Que Deus possa nos abençoar para que isso seja uma realidade na minha e na sua vida, na minha e na sua casa. Que Deus nos abençoe, um bom restante de semana, um grande abraço e até o próximo vídeo.